Sabe quando a gente olha para um daqueles relógios de torres gigantes, daqueles bem centenários instalados no ponto mais alto de uma praça pública? Ah, sim. A nossa tendência imediata é sempre admirar as partes enormes, né? Exatamente. Os ponteiros dourados gigantescos, os pesos de bronze maciços. O maquinário pesado que faz a estrutura inteira vibrar. Pois é, mas pensa bem. Se esse relógio gigante de repente parar de funcionar e a cidade inteira ficar com o tempo congelado, o relojoeiro que sobe lá para o concerto não mexe no bronze. Não mesmo. Ele tira do bolso uma pequena pinça e substitui um pino minúsculo. Isso, uma engrenagem microscópica, tipo completamente invisível para quem está lá embaixo na rua. E essa imagem é a espinha dorsal da nossa exploração de hoje. Bem-vindos e bem-vindas a este mergulho detalhado. É um prazer começar mais esta análise com quem nos ouve. A nossa missão aqui hoje é desvendar um documento fascinante e, olha, bem comum, datado de 19 de março de 2026. O texto foi escrito por um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes. E o detalhe é que ele constrói a tese dele baseando-se diretamente em escritos de 2008, de uma figura histórica religiosa bem conhecida, a Ellen G. White. Exato. E o que torna esse material tão digno de uma análise profunda é a escalada argumentativa fenomenal que o autor constrói. Trata-se de uma peça complexa de teologia e escatologia. Que, só para contextualizar, para quem acompanha a nossa análise e talvez não seja familiarizado com o termo, escatologia é o estudo teológico dos tempos do fim e das profecias finais, certo? Perfeito. E o texto começa focando no trabalho diário e microscópico do indivíduo comum. A partir daí, ele testa uma rede que avança, sabe, para leis globais, economia digital e eventos de proporções cósmicas. É um salto gigantesco. Com certeza, o documento exige que quem o lê abandone de uma vez por todas a ideia de que existe qualquer separação entre a vida secular e a vida espiritual. Tá, vamos empacotar isso então. Porque a história do relógio não é colocada no texto apenas como uma metáfora poética, né? Ela fundamenta uma visão muito específica sobre o valor humano. Sim, a história do aprendiz. Isso. O documento detalha a história de um jovem aprendiz de relojoeiro que estava à beira de desistir da profissão. Ele passava meses a fio apenas polindo pequenas engrenagens. Peças que mal podiam ser vistas a olho nu. Exato. E a frustração dele era muito clara. Ele pensava, tipo, qual o sentido desse nível de perfeccionismo? Ninguém nunca vai ver o que estou fazendo. Fica tudo trancado e escondido debaixo da caixa metálica do relógio. E é exatamente nesse momento que o mestre relojoeiro aponta para a torre da cidade e explica a importância daquele pino mal polido que se desgastou. Sabe o que me veio à mente lendo isso? A infraestrutura de uma metrópole moderna. Como assim? Pensemos numa cidade gigantesca. Ninguém sai na rua para aplaudir os canos de água subterrâneos, sabe? Bom. Ou os cabos de fibra ótica enterrados a quilômetros sobre o asfalto. Ah, com certeza. Nenhuma pessoa tira foto da fiação elétrica para postar nas redes. Pois é, mas se esses elementos invisíveis falharem, a metrópole inteira colapsa em poucas horas. O que o texto parece sugerir é que o trabalho comum e invisível é a infraestrutura da própria fé. O que é fascinante aqui é entender por que o autor insiste nessa analogia e como ela confronta o nosso mundo contemporâneo, né? Porque hoje em dia tudo é sobre aparecer. Exatamente. A sociedade atual é movida à visibilidade. Nós operamos sob uma lógica estritamente utilitarista e de desempenho público. Se não rende holofote, não tem valor. Tipo isso. Se não gera métricas ou reconhecimento imediato, consideramos descartável. Mas o autor argumenta que a estrutura governamental do Reino de Deus opera através de uma lógica invertida. Ele usa como base aquela matemática celestial dos talentos descrita na Bíblia. Que diz que um talento gera outros, certo? Isso. A regra não é sobre a quantidade inicial que a pessoa tem, mas sobre a fidelidade na administração. Um talento gerido com integridade se multiplica e vira 2. Esses 2 viram 4. Ou seja, o menor legado humano, quando imbuído de propósito, torna-se um legado divino de impacto incalculável. Perfeito. Mas, assim, como o documento materializa isso? Porque soa muito bonito na teoria. Mas, na prática, a rotina esmaga as pessoas. Segunda-feira de manhã é difícil para todo mundo.
Pois é, e ele materializa isso focando na figura de Jesus, mas não da maneira que a maioria das pessoas esperaria. Não com os grandes milagres. Não. Em vez de abrir o argumento citando a multiplicação dos pães ou a cura de multidões imensas, o autor aponta para os anos de anonimato. Ele destaca Jesus labutando como carpinteiro ou mecânico, executando as atividades mais simples nas oficinas da Judeia. Ah, interessante. O texto traz a orientação da carta aos Colossenses, lá no capítulo 3, que instrui a fazer tudo como para o Senhor. A tese central é que a santidade não é um manto que se veste apenas num ato formal de adoração no final de semana. Então a verdadeira santidade é revelada, na verdade, no grau de integridade com que alguém executa tarefas seculares e invisíveis. Exatamente. Quando ninguém está supervisionando. Entendi. Então, se essa integridade invisível no dia a dia é tão crucial, isso implica necessariamente que alguém ou alguma coisa está prestando atenção. Com certeza. Não estamos falando apenas de jogar boas energias para o universo ou de karma. Estamos falando de um padrão absoluto que está sendo medido. E é aqui que a trajetória do texto me surpreendeu bastante. A mudança de foco, né? Sim, porque se as pequenas ações diárias carregam um peso eterno, elas precisam de uma base legal para serem avaliadas. O documento faz uma curva muito acentuada saindo da ética de trabalho e entrando na teoria jurídica, na natureza da lei divina. Uma transição que o autor faz convocando os profetas antigos. Ele faz isso para estabelecer o que ele vê como a constituição inegociável do universo. E ele usa nomes de peso. Sim, e ele não escolhe as citações de forma aleatória. Ele traz Amós, que clamava para que a justiça corresse não como um conceito abstrato, mas como uma torrente impetuosa. Uau! Ele cita Miqueias, que reduz a vasta expectativa divina para a humanidade a algo extremamente prático, tipo praticar a justiça e amar a misericórdia. E ainda tem Zacarias, certo? Exato. Alinhando-se com a nossa metáfora inicial do relógio, ele usa Zacarias para advertir severamente contra o erro fatal de desprezarmos o dia das pequenas coisas. Quando o texto alinha a esses três profetas, ele monta o argumento de que a obediência não é uma recomendação acessória, é um requisito estrutural para a existência. Mas olha, eu preciso confessar uma coisa. Pode falar. A gente está navegando por Amós, Miqueias, teologia bíblica milenar, super profunda. E, de repente, no meio dessa leitura, o autor joga o nome de Hans Kelsen na mesa. Um choque de mundos. Total. Para quem nos ouve e talvez não tenha passado pelos bancos de uma faculdade de direito, Hans Kelsen foi um jurista austríaco. E, um dos filósofos do direito mais influentes do século XX. Ele é considerado o pai do positivismo jurídico, uma teoria que basicamente separa o direito da moral. Uma figura estritamente secular. Sim, a citação que aparece no documento religioso é aquela famosa máxima em latim, nullum crimen nulla poena sine lege, que significa, não há crime nem pena sem lei. A minha grande confusão ao ler as fontes foi, como é que um teórico secular austríaco do século XX vai parar no epicentro de um argumento apocalíptico sobre o julgamento divino? Olha, é um paradoxo analítico brilhante por parte do autor. O que ele faz é utilizar o mecanismo mais rigoroso da lógica jurídica humana moderna, sabe? Para provar um ponto teológico absoluto sobre o caráter do Criador. Tá, vamos dissecar essa ideia. O positivismo de Kelsen estabelece que não existe justiça institucional fora da regência de uma norma jurídica prévia e explícita. Em qualquer democracia moderna, o Estado não pode prender ou punir um cidadão se não existir uma lei anterior. Uma lei devidamente promulgada, declarando que aquela ação específica constitui um crime. Exato. O autor do texto captura esse princípio basilar da civilização moderna e faz uma aplicação escatológica direta. A pergunta que o texto lança é muito provocativa. Como poderia Deus, sendo a essência da justiça, exercer um juízo final condenatório sobre a humanidade, se não existisse uma constituição normativa prévia, clara e imutável? Ah, entendi. Porque sem uma legislação anterior, qualquer condenação seria, por definição técnica, uma atitude ditatorial e arbitrária. Exatamente. Se não há regra clara, punir alguém é apenas abuso de poder. Perfeitamente deduzido.
E uma arbitrariedade divina destruiria completamente a premissa de que Deus é justo. É por isso que o documento define que essa Constituição Celestial incontestável é a santa e eterna lei de Deus. Então a citação do jurista serve para mostrar que a lei não se opõe à graça. Isso. Ele é o trilho sobre o qual a graça opera. O autor é muito incisivo ao afirmar que a graça, quando desvinculada da obediência à lei, se degenera em pura ingratidão. Ele recorre até à etimologia grega para reforçar isso. A questão da palavra iniquidade, certo? Isso mesmo. Ele lembra que a palavra traduzida como iniquidade, anomia, significa literalmente a ausência completa de lei. O prefixo a indicando negação e nomos significando lei. Ou seja, viver em iniquidade, na visão do texto, não é apenas cometer um erro moral isolado. É operar como se a constituição do universo simplesmente não existisse. O que amarra as pontas de forma muito contundente, né? A integridade de polir a pequena engrenagem invisível é o indivíduo se alinhando microscopicamente com essa gigantesca Constituição Universal. Só que aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque gera um atrito gigante. E que atrito! Se a premissa do documento é que a lei divina é inegociável, o que acontece quando o sistema do mundo, as legislações criadas pelos seres humanos, exigem exatamente o oposto? Entramos em uma rota de colisão frontal. Exato. E é nesse ponto do argumento que o documento acelera e entra de vez no território das profecias apocalípticas e de controle governamental. O texto desenha o cenário clássico de um choque inevitável de jurisdições. E para embasar isso, o autor faz um resgate histórico detalhado usando as visões do profeta Daniel. Especialmente o capítulo 2, né? Sim, ele identifica um império simbolizado pelo ferro, nas profecias, como sendo Roma, atuando primeiro em sua fase imperial e, subsequentemente, através da sua influência papal. A tese das fontes é que essa influência moldou a civilização ocidental através dos séculos. Introduzindo leis e tradições humanas. Leis que o autor caracteriza como desvios diretos da Constituição bíblica. E o ponto focal dessa colisão legislativa, segundo o documento, recai sobre a instituição do dia de descanso e adoração. Sim, o debate milenar sobre a mudança do sábado bíblico para o domingo. O autor menciona que a intervenção civil começou lá atrás, no ano de 321, com o decreto do imperador Constantino impondo o descanso no domingo. Uma imposição estatal bem antiga. E eu confesso que, ao ler isso, a minha primeira reação foi achar que estávamos falando apenas de história antiga, de imperadores de toga que não têm impacto prático na nossa vida moderna. Mas o documento traz isso para muito perto de nós. Quando ele cita as Blue Laws... Exatamente. As leis azuis que vigoraram nos Estados Unidos por séculos. Pensemos na cena. Alguém decide cortar a grama de casa ou decide abrir uma pequena padaria para vender pão num domingo à tarde. Hoje, isso é a rotina banal de milhões de pessoas. Mas sob as Blue Laws, a pessoa seria alvo de penalidades civis reais. Multas pesadas, exposição pública e até detenções leves. E tudo imposto por autoridades policiais locais para garantir a observância de um dia religioso. Soa como um absurdo ditatorial intolerável para nossa mentalidade atual. Muito intolerável. Mas era a realidade legal documentada. E se conectarmos isso a um cenário maior, o propósito do autor em resgatar as Blue Laws é super estratégico. Ele quer provar para quem lê que o uso da força coercitiva do Estado para policiar a consciência religiosa não é uma teoria da conspiração extraída de um roteiro de ficção científica. Não é um delírio. Não, é um mecanismo jurídico com farto precedente histórico no mundo ocidental. E essas leis funcionam no argumento como alicerce de plausibilidade para a denúncia principal do texto. A ameaça moderna do que o documento chama de Domingo Verde. Nossa, e é aí que a minha cabeça quase explodiu, porque, de repente, o texto pega uma das questões mais urgentes do nosso noticiário diário e transforma num clímax escatológico. É uma virada muito astuta. Muito. O documento alerta sobre uma iniciativa global para adotar um dia de descanso unificado. E o pulo do gato aqui é que a justificativa primária não seria religiosa,
Seria ecológica. Uma narrativa baseada na salvação do planeta. Isso, na necessidade urgente de reduzir as emissões de carbono, parar a produção industrial um dia por semana e dar um fôlego à natureza. E o texto argumenta que essa aliança que mistura ecumenismo religioso com ativismo ambiental corporativo é o mecanismo que vai viabilizar o que a Bíblia descreve como a marca da besta. Se analisarmos friamente a arquitetura política que o autor propõe, o escopo é colossal. O documento fala de uma convergência de poderes globais. A influência moral e religiosa restaurada no cenário internacional, aliando-se com a superpotência que o texto identifica profeticamente como a besta que surge da Terra. Que o texto aponta diretamente como sendo os Estados Unidos, certo? Exatamente. A hipótese é que esses poderes se unirão não apenas para sugerir, mas para validar e impor essa prática globalmente como uma solução urgente para crises sistêmicas. Mas olha, pensando na logística da coisa, surge um desafio prático monumental aí. Qual? Como você consegue policiar e impor sanções civis contra dissidentes em um mundo globalizado com bilhões de pessoas em pleno século XXI? Porque, voltando ao exemplo das Blue Laws, o xerife da cidade pequena podia ver que a loja abriu e aplicar multa. Era local, fácil de vigiar? Sim, há 20 ou 30 anos, se um governo quisesse bloquear economicamente um grupo específico de pessoas globalmente, seria impossível. Em uma economia baseada em dinheiro vivo, com notas de papel, o mercado paralelo sempre existiria. O governo precisaria colocar soldados na porta de cada supermercado. Fiscalizando cada nota trocada na compra de um saco de arroz. É um pesadelo logístico impraticável. Mas o autor destrincha o como isso vai acontecer. E a resposta, segundo o texto, é a economia puramente digital. O que demonstra uma compreensão muito aguçada dos mecanismos modernos de controle. Demais. O documento aponta os sistemas financeiros contemporâneos como a infraestrutura técnica que finalmente permitirá o cumprimento literal de Apocalipse 13, versículo 17. Aquela profecia de que ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Em uma economia baseada em CBDCs, que são as moedas digitais emitidas por bancos centrais, o dinheiro deixa de ser apenas um meio de troca anônimo. Ele passa a ser programável. A imposição de sanções não exige mais viaturas policiais nas ruas. Não precisa do xerife. Não. Exige apenas algoritmos e contratos inteligentes operando em bancos de dados centralizados. Se alguém não cumpre as diretrizes globais, sejam elas de pegada de carbono ou aceitação de um dia de descanso imposto, o acesso dessa pessoa aos fundos pode ser instantaneamente congelado. Nossa, uma simples linha de código exclui o indivíduo do tecido econômico da sociedade? Exato. A infraestrutura para o bloqueio de compra e venda não é mais um milagre sombrio de um futuro distante. É a realidade tecnológica que já está sendo implementada no sistema bancário mundial hoje. A conveniência de pagar tudo com o celular traz consigo o maquinário perfeito para o controle absoluto. E isso nos joga de volta, de uma maneira quase assustadora, ao exato ponto de partida da nossa conversa. Lembra do jovem aprendiz frustrado e da pequena engrenagem invisível do relógio? O ciclo se fecha perfeitamente. A genialidade do argumento do documento está em conectar a microética à macroescatologia. O autor defende que a recusa em fazer um trabalho negligente, numa tarefa cotidiana, não era apenas sobre ter ética profissional. Não era sobre agradar o chefe. Era, na verdade, um rigoroso campo de treinamento para o caráter humano. Porque, segundo a visão apresentada, quando a pressão real chegar, quando os algoritmos financeiros bloquearem a capacidade de comprar comida para a família, simplesmente porque a pessoa decidiu manter sua liberdade de consciência, a pessoa será forçada à decisão mais extrema possível. E essa é a tensão clímax do texto. O indivíduo terá que escolher. De um lado, adorar ao Criador, mantendo-se fiel à Constituição divina inegociável, independentemente do custo. Do outro lado, adorar ao sistema, cedendo às exigências das leis globais por pura sobrevivência material. É uma pressão impensável. E o argumento central é que não existe virtude instantânea. Ninguém acorda de um dia para o outro
com a coragem de enfrentar um império financeiro global. Faz todo o sentido. A fidelidade invisível do dia a dia é o único lastro moral que pode blindar a mente humana contra o colapso diante dessa imposição global de anomia, de abandono das leis divinas. Sem um alicerce forjado nas pequenas obediências, a resistência frente à coerção econômica totalitária seria impossível. Então, o que tudo isso significa na prática para a nossa audiência? Resumindo essa jornada que fizemos através dessas fontes, o que encontramos é uma cosmovisão que subverte o que esperamos de narrativas do fim do mundo. E subverte muito. De acordo com o documento, a batalha final pelo destino da humanidade não vai começar com o som ensurdecedor de trombetas físicas, exércitos gigantescos marchando ou chuvas de meteoros. A linha de frente do Apocalipse, segundo o autor, é amanhã de terça-feira. É a integridade invisível no escritório corporativo. É a honestidade meticulosa ao apertar um parafuso na oficina mecânica quando o supervisor não está olhando. Quando não há câmeras, métricas ou aplausos. É essa fidelidade obstinada e humilde nas fundações da vida que prepara o ser humano para resistir à força esmagadora das legislações coercitivas de um amanhã muito próximo. É uma síntese precisa do material de origem. E mergulhar nestas fontes nos proporciona mais do que apenas uma aula densa sobre teologia profética. Nos entrega um exercício de análise crítica sobre o nosso próprio tempo. Com certeza. Pensemos friamente sobre o cenário ao nosso redor. Considerando o ritmo implacável com que o dinheiro em espécie está sendo erradicado, dando lugar a ecossistemas financeiros totalmente rastreáveis. E observando como os pânicos globais recentes em relação à saúde e ao clima demandam da população uma conformidade quase inquestionável. A premissa de bloqueios de compra e venda não soa mais como uma narrativa fantasiosa, né? De jeito nenhum. As arcaicas Blue Laws, se forem reimaginadas e envelopadas em uma linguagem de emergência climática, passam a representar um desafio plausível, prático e urgente para a manutenção dos direitos civis básicos na nossa era. O que nos deixa com um pensamento final e muito provocativo para que quem nos ouve leve consigo. Voltando pela última vez à torre da nossa cidade metafórica e olhando para o relógio. A grande questão que fica... Até que ponto a nossa busca desenfreada por conveniência digital, misturada ao medo natural diante de crises climáticas e globais avassaladoras, pode acabar sendo usada como a justificativa perfeita para que reescrevam as regras mais fundamentais da nossa liberdade de consciência. Será que, anestesiados pelo ritmo frenético da modernidade e pela facilidade dos pagamentos invisíveis, não estamos permitindo que as engrenagens da nossa própria autonomia sejam substituídas e reprogramadas? Tudo isso sendo preparado para travar o maquinário da nossa liberdade, exatamente no momento em que a pressão do sistema testar o menor dos pinos. Fica a reflexão profunda. Uma reflexão necessária para os dias de hoje. Agradecemos imensamente a companhia, a curiosidade intelectual e o tempo de quem esteve conosco nesta análise intensa de hoje. Continuem prestando atenção ao que é invisível e até a nossa próxima exploração.